palavras e muita poesia. Jovem autor escreve sobre passagem do tempo e as condições humanas. No estúdio de hoje vamos conhecer a obra do Universo Rabisco Mundo. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Do Universo Rabisco Mundo. É com este título que Rafael Rocha, jornalista, músico e escritor, estreia na poesia. O livro vem para mostrar que a poesia está dentro dos fatos cotidianos e não se restringe à literatura. Hoje acordei com vontade de letra, querendo ser mais, querendo ser sílaba. Este é apenas um dos versos que mostram toda a inspiração do autor. Rafael Rocha é o meu convidado de hoje. Rafael, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu esse gosto. Bom, essa paixão pela escrita, esse gosto pela literatura, em particular pela poesia, isso veio de cedo com a música, que eu tenho uma experiência com banda. Eu trabalho com música já faz algum tempo, desde de garoto mesmo, dos 13, 14 anos. E eu comecei a compor algumas músicas e, a princípio, não tinha coragem de mostrar para os amigos, eu achava que era uma besteira o que eu estava fazendo, mas, ao mesmo tempo, tudo que me influenciava na música, assim, particularmente o rock, que é o que eu trabalho, e o rock inglês, eu tinha muita vontade de fazer algo parecido com aqueles caras. Eu me perguntava, se eles estão fazendo isso, eu acho que eu também consigo fazer. E foi um desafio que eu criei comigo mesmo, uma espécie de uma batalha comigo mesmo. E fui aperfeiçoando, fui tentando aperfeiçoar esse processo. E até que um dia, os amigos na roda, a gente brincando, o pessoal falou: ah, é legal, você tem umas letras interessantes e tal. E tinha muita coisa que eu não conseguia musicar. Só que eu achava bom e eu deixava meio de lado. Você falava, deixa isso para outra hora. Mais tarde eu tento mexer nisso. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu fui rever, mexer nesses papéis antigos. E percebi que dava para eu fazer poesia daquilo. Aí foi nascendo mais ou menos esse gosto. Despertou um gosto. Eu comecei a pesquisar muito sobre a temática e fui criando esse processo de escrita, assim. Começou mais ou menos assim, veio com a música mesmo. E quais são os principais nomes que te inspiram, assim? Na poesia, para mim, o maior de todos é o Manoel de Barros. Eu não considero ele o maior só brasileiro, eu colocaria ele no top dos mundiais aí, talvez. Eu acho o estilo dele, a forma que ele escreve, a visão que ele tem das coisas, eu acho que ele é único nisso. E ele me inspirou bastante. E foi engraçado que o primeiro livro que eu li dele foi para o vestibular. Eu achei confuso, muito confuso, e a princípio tomei um pouco de aversão com aquilo. Mas depois tomei gosto, quando eu fui mexendo um pouco mais com aquilo. Tentando, eu não digo nem entender, mas sentir o que ele queria passar. Eu achei que ele era de uma riqueza única e ele me tocou de alguma forma e foi o principal nesse sentido de quem que eu admiro, assim. Para mim ele é o melhor. Mas também tem o Paulo Leminski, que eu gosto bastante, que eu gosto do estilo dele e essa espécie de não compromisso com nada, que eu até brinco no meu livro, não tenho compromisso com nenhuma escola. Eu não tenho compromisso com regra literária. Eu gosto de explorar, eu acho que esse terreno é onde a gente pode ser bem livre para brincar. Brincar com as palavras é onde todas as possibilidades existem ali, eu sempre brinco com isso. Então eu gosto bastante de explorar esse universo sem me prender a rótulos. E já que você citou a sua obra, vamos falar um pouquinho dela. Como foi a montagem deste livro? Bom, esse livro foi todo um processo. Os primeiros textos que eu separei desse livro, acho que eu tinha uns 17, 16 anos, mas a princípio era meio bruto ali o material ainda, mas eu sabia que dava para tirar alguma coisa dali boa. E eu fui deixando no canto, depois fui organizando, aí novas ideias foram vindo, e eu fui tentando compilar um produto único ali. Apesar de ser um livro fechado e ter uma linha de conduta, ainda assim, em vários textos, você pode sentir
que eles fogem um pouco da ideia. Tem uma linha que passa aí, invisível do início ao fim. Eu chamo meio que de um corpo ali, todo o conjunto da obra. Mas, ao mesmo tempo, é disperso, acho que é como a pessoa, um livro é como uma pessoa. Ao mesmo tempo que você tem seu início e seu fim, a gente também é disperso. Então é isso. Aí eu comecei a juntar várias coisas e um dia eu selecionei acho que 100 poemas, mais ou menos, e entrei em contato com esse professor aposentado do FMG, um amigo meu, e ele me ajudou a organizar esse trabalho e a gente reduziu para cerca de 60, 70 poemas até fechar esse livro aí, que são 55, se eu não me engano. E qual a principal temática explorada dentro desse universo? São mais coisas... O tema é universal, eu não gosto de me prender a regionalismo, apesar de fazer isso às vezes, mas é um tema universal e tem muito a ver com a linha mais psicológica. É uma discussão muito ligada a espaço e tempo, a própria condição humana, esse terreno da vida. É bem voltado a essa linha mais, talvez, existencialista. Não sei, não seria... Não digo que poderia definir totalmente como um livro dentro dessa temática existencialista, mas o existencialismo, ele tá forte aí dentro. E você fala muito dessa sede de palavras, né, de colocar tudo para fora. Como é retratado isso dentro do livro? Bom, eu acho que eu brinco bastante, que além de querer expressar, de passar uma ideia, alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você vê e acha bonito e quer retratar de uma forma mais bacana ainda, brincando ali com a palavra, eu faço bastante isso, além de ter o tema ali, por exemplo. Mas uma coisa que eu faço muito também, eu trabalho muito com metalinguagem, com metapoema, e isso eu acho que é claro o meu amor pela palavra, porque eu me misturo com a página. E você vai poder perceber muito aí nos textos esse estilo de escrita. Eu faço muita metalinguagem com as palavras. Acho que você poderia ler um trechinho, né, para ilustrar Sim. o que você está falando. Tem esses sinais, por exemplo, que eu gosto bastante, a gente falando da própria questão da temática, que eu acho que uma definição boa, eu não gosto de definir poesia, mas eu acho que uma definição boa seria você estar um pouco atento. Eu acho que tem muito a ver até com jornalismo, talvez, assim, você está meio atento a tudo que está ao seu redor. E isso, basta a gente desenvolver isso. Então, nesse poema eu falo isso, chama Sinais. Eu digo nele, há tantos sinais vagantes nas ruas dessa capital. No entanto, essa gente apressada só vê o sinal que para e dispara o trânsito. Estou querendo dizer da gente deixar de ver o óbvio um pouco e ver o que está além do óbvio ali do dia a dia. É difícil pela correria do dia a dia, mas... Mas é engraçado, Rafael, você que tem uma formação como jornalista, né, que está sempre ligado ao real, ao objetivo, falando sobre poesia, como é isso? Pois é, isso também é curioso, eu não sei te explicar, assim. Mas eu acho que a ligação que tem com o jornalismo, talvez, é mais dessa coisa do observar. O jornalismo, dentro da faculdade de jornalismo, eu já era assim, eu sou muito curioso, e dentro da faculdade isso ficou mais evidente, eu comecei a reparar muito mais as coisas, eu observo muitas coisas. E como eu gosto muito de literatura, eu gosto de música, e é claro, tem os fatos, tem a notícia que você tem que ser fiel, eu sei separar bem as coisas, mas é uma forma de tirar férias do jornalismo, sabe? De sair um pouco dessa coisa ali da razão, da lógica do jornalismo, de seguir uma linha, de não poder fugir dos fatos. Aqui eu me permito fugir dos fatos, não seguir linha nenhuma. É uma folga que eu tiro do jornalismo com a literatura e com a música. E você também é ligado ao universo da música, você está citando o tempo todo. E tem algum ritual para escrever? Precisa escutar alguma música, alguma inspiração? Eu gosto de ouvir música quando eu estou escrevendo. E eu costumo andar sempre com um bloco no quarto, eu sempre deixo papéis e caneta próximo da cama, às vezes acordo de madrugada sem sono, e às vezes vem uma ideia. Eu gosto de escrever muito à noite e eu gosto de colocar uma música baixa ali, não é nem pra... É mais de pano de fundo, na verdade, né, sabe? E eu acho bom. E as duas coisas andam juntas, assim. Eu acho que a poesia, ela é a música... Ela é totalmente sensorial, assim como a música. A gente escuta, por exemplo, uma música, sei lá, uma música em inglês, às vezes a gente não entende a letra do que tá dizendo, mas a música bate.
Você não precisa de entender o que a pessoa está cantando para bater. E a poesia é assim, você não precisa necessariamente de entender que 2 mais 2 vai dar 4. Você precisa sentir, você tem que estar aberto para essa possibilidade. Eu brinco até com um amigo meu, eu tava brincando, que é engenheiro, ele falou, achei legal o seu livro, mas eu não entendi nada. E ele é o cara da lógica, eu falei com ele que ele devia procurar se abrir um pouco mais para esse tipo de percepção, que a gente tem que parar de querer entender tudo. Querer entender tudo às vezes é muito chato. E um dos seus lançamentos desse livro aconteceu em Belo Horizonte. Por que a escolha da capital? Bom, eu nasci aqui em Belo Horizonte, eu gosto muito da cidade, nasci aqui, depois fui para o interior, onde meus pais trabalhavam e fui para lá. E passei a infância e a juventude inteira no interior, em Caetanópolis e Paropeba, 100 quilômetros daqui. E depois voltei para a faculdade, né, para fazer a faculdade. E além do fato de eu ter nascido aqui, minha família toda é daqui, é uma cidade que eu gosto muito de Belo Horizonte, o que despertou muito foi essa mudança para cá no jornalismo. Assim, já vinha com a música, mas dentro do jornalismo eu comecei a ler muito, eu me interessei muito por literatura e eu vi que estava nascendo um gosto ali pela poesia, não só pela poesia, que eu estou escrevendo outras coisas também, mas começou com a poesia. E eu acho que foi Belo Horizonte culpada disso. Então eu tenho muitos amigos aqui e queria fazer um lançamento aqui também e a gente fez. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC. Eu que te agradeço. E te desejo todo sucesso. Obrigado. O Espaço PUC fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar. Mande sua sugestão para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estaremos de volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Eu agradeço muito a companhia e te espero amanhã.